Olá, pessoal, muito boa tarde, bem-vindos. Desculpem esse imenso atraso que a gente teve, né? Mas a gente estava com um probleminha aqui de internet, tanto aqui como da Margarete, mas conseguimos aqui equacionar para que fique tudo perfeito aí para esse webinar. Não é bem um webinar, né? Não é mais um bate-papo online, tirar dúvidas, como você preferir chamar. Mas a gente vai tentar aqui falar, né, sobre esses problemas recentes que a gente tem visto para quem trabalha com georreferenciamento, certificação de imóveis rurais, como que o pessoal está resolvendo, né, quais que são as possíveis soluções. E depois a gente vai falar um pouco também do Mundo GeoConnect, que vai acontecer de 9 a 11 de maio em São Paulo, está chegando, né? Faltam poucos dias, um pouco mais de 10 dias aí para o evento. Então depois a gente vai falar sobre uma condição especial para quem ainda está meio na dúvida aí se vai ou não. E eu espero que vocês vão e a gente possa se encontrar lá. Eu sou Eduardo Freitas, sou editor aqui da revista Mundo Geo, do portal, também coordenador técnico dos eventos Mundo Geo Connect, Drone Show. Eu vou estar junto com vocês ao longo de uma hora, mais ou menos, né? Então a gente está começando bem atrasado, né? Mais ou menos 3 horas. A ideia é a gente não terminar mais do que 4 horas, também para não atrapalhar aí ó, o trabalho, né? Muita gente está assistindo aí durante o horário de trabalho. Antes de passar uns recadinhos para vocês, eu queria agradecer a todos pela participação. Muita gente aqui já está mandando comentários aqui. Se vocês puderem já mandar suas perguntas pelo chat, a gente já vai agrupando elas aqui. E eu quero agradecer e dar as boas-vindas para a Margarete Maria, que está aí numa correria nesses dias. Eu sei que está complicado a agenda dela, mas agradecer muito, muito pela disponibilidade dela, por ter proposto também esse assunto aí, né, que eu tenho comentado bastante com ela, né, que a gente está vendo o pessoal sofrendo bastante aí nos últimos dias. E pedir para, caso alguém não a conheça ainda, né, Margarete, pedir para você se apresentar e dar uma adiantada aí do que a gente vai, mais ou menos da linha de raciocínio que a gente vai seguir hoje para abordar esses problemas aí. Boa tarde. Oi, boa tarde novamente, Eduardo. Espere um pouquinho só, Eduardo. Opa, Margarete deve ter... Oi, eu entendi aqui. É o seguinte, boa tarde novamente para você, para o Guilherme, depois de tanta emoção, né, meia hora aí de coração na mão, tentando nos conectar, mas agora, graças a Deus, tudo bem, espero que corra tudo bem, né? E para quem não me conhece também, meu nome é Margarete, eu sou parceira aí do pessoal aí da Mundo Gel, e durante quantos anos eu faço, né, do Mundo Connect, e sempre a gente se encontra, e a gente faz muita amizade, troca muitas ideias lá no Connect, bastante conhecimento. E mais uma vez, eles confiaram em mim um seminário de um dia, onde a gente está preparando um bom material. Mas aqui hoje nós vamos bater um papo bem descontraído sobre os problemas que está tendo no CGEP, que, é claro, né, se quiser que eu pudesse resolver, mas não sei, né, como que a gente age nesses momentos que a gente... Oi, Margarete, fala. desculpa interromper. O teu áudio está ficando um pouquinho robotizado, assim, está cortando um pouquinho. Eu acho que se você falar um pouquinho mais devagar ajuda bastante também. Eu sei que você vai passar muito conteúdo em pouco tempo, né? É bastante informação, mas eu acho que se der uma desacelerada assim no ritmo, ajuda a enviar também o som para os nossos participantes. Mas na verdade, Eduardo, eu acho que é porque aquela hora que eu pedi um minutinho aqui, eu acho que eu acabei sentando em cima do fio, ter sido isso. Olha se melhorou. Mais ou menos. Melhorou, ainda tá Não, robotizado? está robotizado ainda. Gente, a gente fez tanto teste justamente por causa do meu som e parece que ainda está com problema. Melhorou, Eduardo? Olha, robotizou, mas continua falando aí que eu já te aviso se continua ou não. Então tá bom. Então, pessoal, nós vamos bater um papo sobre os problemas do CGF, esses tantos problemas, né? Fica fora do ar, volta. Como que a gente pode agir nesses momentos, né? Por que a documentação em travo, gel, são problemas que a gente vê as perguntas, as dúvidas nos grupos, nos nossos alunos, nos nossos conhecidos, nossos amigos.
como proceder contra proprietário, confrontante, diversas causas de advertência, suspensão que estão ocorrendo, fantasma de descredenciamento, será que realmente é um fantasma? Ou será que é só um terror que faz, ou tem ou não tem descredenciamento, né? E o que nós estamos separando para vir por aí? Ok, Margarete, obrigado. Deu algumas falhadinhas aí no seu áudio, mas eu não sei, para quem está nos assistindo, eu consegui entender aqui toda a linha de raciocínio que foi traçada. Antes da gente já partir para algumas perguntas, tem gente aqui que até já enviou seus comentários. Eu quero dar uns recadinhos aqui que a gente vai ainda hoje enviar o replay desse webinar, então quem não conseguir assistir na íntegra vai ter acesso ao replay, mas o bacana é justamente participar ao vivo para poder mandar as dúvidas, né? Já que hoje não vai ter muita apresentação, assim, muito PowerPoint, não, vai ser mais tira dúvidas mesmo, vocês vão mandando as dúvidas, a gente vai tentando responder daqui, ok? Vai, um minutinho, tá? Só vou arrumar um negócio aqui no microfone. Já vem, um minutinho. Ok, eu acho que já vai ajudar. Pessoal, em relação ao CIGEF, eu tenho amigos que trabalham no INCRA, ligados ao CIGEF, ao sistema, né? E eu cheguei a perguntar para eles, né? São amigos bem próximos, e aí o que eles me comentaram é o seguinte, que está sendo feitas atualizações, e aí quando eles imaginam que está tudo ok e vão colocar no ar, acontece algum problema, e aí tentam arrumar, e isso acaba levando mais dias do que imaginam, então a tendência é que se normalize nos próximos dias. Mas a gente sabe que o pessoal está tendo problema para acessar, né, não está conseguindo enviar a certificação, então para quem está às vezes, né, contando com isso para entregar algum trabalho, realmente é um problema. Em relação ao que a Margarete comentou, né, do curso, que a gente convidou ela novamente, aí eu acho que já faz uns 5, 6 anos que a Margarete Eduardo? Oi? Troquei aqui, vamos ver se melhora o som. Vamos ver se melhora. Eu estava comentando, né, Margarete, que eu acho que já é o 5º ou 6º ano seguido que você dá esse curso lá no Mundo GeoConnect, né? E é um curso bastante procurado sempre, e acaba que é formado um grupo que depois se encontra em outros lugares, né? A gente acaba vendo as pessoas nos webinars, também nos grupos do WhatsApp aí que a gente criou, né? E muitos deles acabam virando grandes amigos aí, e parcerias acabam surgindo também. Então, o evento lá é uma ótima oportunidade, além de participar de um curso, né, se capacitar, é de fazer o famoso networking, né, e conhecer outras pessoas. No final, eu vou comentar aí sobre uma condição especial para participar lá no evento. Além da feira, né, para quem gosta de ver equipamento, né, novidade, perguntar lá para os técnicos como que funciona e tal, às vezes até ver alguma coisa funcionando, né, às vezes tem estação servo que eles colocam lá para funcionar, é bem bacana. Margarete, vamos tentar conversar então por áudio para ver se deu uma melhorada aí no áudio? Então, esperando. Eduardo, não também tudo, né? Mas a parte cômica não. A parte boa, pegar brindes, né? Nos estandes, visitar os estandes, conhecer as pessoas. Eu tô falando porque eu pego, viu? Eu já tinha de brinde do pessoal. Mas isso, gente, é só ver com vocês testarem se meu som melhorou ou não, tá? A primeira foi só em função disso. Vamos falando se melhorou ou não. Tá, estou aguardando aí vocês me falarem. Tá bem picado ainda. Tá bem picado ainda. Que estranho, né? Pô, depois de meia hora de sufoco, ainda fica... Peraí, vai. Vamos começando aqui, eu vou passar para o computador. Enquanto isso, a gente vai falando para não perder tempo, pode ser? Beleza, pode ser sim. Tá. Só que se eu conectar no outro, vai derrubar essa, né? Aí é melhor sair de uma conexão e entrar na outra. Mas enquanto isso, pode ir. Espera um pouquinho, Eduardo.
Vai, veja se melhorou agora. Melhorou, Eduardo? Agora parece que está no Viva Voz, né? Não, mas não é Viva Voz, não, é microfone aquele outro. Tá pegando som externo, né? Agora tá como se tá um áudio assim com eco, assim como se estivesse no Viva Voz. O Rony perguntou Não, aqui. um minutinho. O Rony perguntou se é normal essa tela dividida em três. Agora é normal. A ferramenta aqui mudou um pouco, né? A nossa ferramenta de webinar. E agora a tela fica dividida em três, assim. Sou eu aqui, a Margarete e o Guilherme que está aqui no suporte. Eduardo, você vai para o pessoal, eu vou sair e vou conectar no outro computador, tá? Ok, Margarete, a gente fica te aguardando. Ok. Então, daqui um minutinho, tá? Eu estou conectado. Ok. Tem uma pergunta aqui do Teodoro, né? A pergunta que não quer calar. Quando será o prazo final para o CAR? Então, Teodoro, teoricamente é dezembro de 2017, prorrogável por mais um ano, né? Então, o CAR está virando um novelão, né? E esse prorrogável é praticamente um aviso assim que, com certeza vai prorrogar. Então, vocês podem contar aí o CAR até dezembro de 2018, dezembro do ano que vem. Em relação ao CAR, também tem a questão das áreas, né? Não sei se vocês viram, foram divulgados os números recentes do CAR, e aí algumas áreas, algumas regiões do Brasil já estavam com mais área cadastrada do que área cadastrável, do que área real. Tinha lá a região norte, por exemplo, 35% a mais de área. A região sudeste, 6% a mais de área. Sendo que a gente sabe que tem muita área para cadastrar ainda, principalmente na região sudeste. Então, a gente tentou identificar qual que seriam as razões por que acontece isso. E uma delas que a gente identificou é que, como muitos proprietários fizeram seu próprio CAR, né, a tendência das pessoas é dar aquela aumentadinha sempre na sua área, né? Na dúvida, a divisa é jogada um pouquinho mais para frente. Então, por isso que quando a gente baixa os dados do CAR, até se vocês tiverem oportunidade, é interessante baixar os dados em Shapefile, ou abrir em algum arquivo, um software aí de SIG, para visualizar. Aí você começa a ver que tem polígonos sobrepostos, polígonos assim um sobre o outro, e isso é fruto de tudo que a gente já falou sobre o CAR, que é aquela falta de definição de acurácia, né, do posicionamento, como é o georreferenciamento, né? No georreferenciamento está muito claro lá o erro máximo que pode ter em cada ponto. Não pode ter um ponto com várias coordenadas, né? Então, se alguém já ocupou aquele ponto, já definiu a coordenada, o imóvel está certificado, você tem que usar a coordenada do ponto que já foi ocupado. No CAR, não. No CAR, o mesmo vértice pode ser levantado lá por várias pessoas. Então, vale a pena, depois eu vou passar para vocês o link aqui, a gente chegou a fazer uma análise aqui no Jaiduc, na Mundo Geo. Eu já encaminho aqui para vocês pelo chat. Aqui, já achei até. O Ricardo comentou que na região dele, em Cataguases, tem muita sobreposição. Isso é geral, sabe, Ricardo? É no Brasil inteiro. O João Vanderlei perguntou se pode fazer o CAR e o georreferenciamento ao mesmo tempo. Então, João, não só pode, como deve, né? A gente sugere que, se possível, faça o georreferenciamento do polígono, só que nem sempre é viável, né? Você vai fazer um CAR, por exemplo, para apresentar um valor para um proprietário de quanto que é o CAR. Se você for fazer o georreferenciamento, vai levar mais tempo, vai necessitar de outros equipamentos, então o custo vai ficar bem mais alto. O pulo do gato aí é tentar convencer o proprietário rural dos benefícios de fazer o georreferenciamento também. Então, se pode fazer
claro que pode fazer, o mais complicado é isso, é conseguir convencer o proprietário. O Teodoro mandou uma sugestão aqui para gente, para Margarete. Eu acho que o problema lá da Margarete é a velocidade de internet mesmo. A gente já fez aqui uns 600 webinars, mais ou menos, desde 2009. E quando o áudio fica assim meio robotizado, é por causa disso, é a internet. Jaqueline comentou que era previsível que isso aconteceria, né, em relação ao CAR. Então, realmente é um problema, mas a gente tem que conviver com isso. E agora vem os próximos capítulos aí da novela, né, a análise do CAR, o PRA. Então a gente está aguardando aí para ver quais que são os problemas quais que são os problemas e as possíveis soluções. O Eduardo da Cunha perguntou se a gente está recebendo as perguntas. Eduardo, estamos sim. Eu só estou aguardando a Margarete aqui, porque ela que é a grande especialista nessa área aí, eu estou aguardando para ela voltar para responder aqui a maioria das perguntas. O Whindersson... Opa, apareceu, Margarete? Vamos ver de maneira melhor. Vamos ver, ainda está um pouco cortado o teu áudio, vamos ver se dá uma melhorada aí. Então, realmente, a internet, né, Eduardo? Ó, agora melhorou. Melhorou? E aí? Parece que deu uma estabilizada. Eu estava comentando, perguntaram, né, se dá para fazer o CAR e o georreferenciamento ao mesmo tempo, né? Eu sugeri que não só pode, como deve, né, de preferência, fazer o geo junto. Mas nem sempre é possível, né? Nem sempre a gente consegue viabilizar. Mas você estava comentando, Margarete, eu acho que deu a parte do que a gente pretendia abordar, né? Eu acho que tá bem claro aí. Em relação ao que a gente tinha falado aqui, proposto como se fosse uma ementa, né? Eu queria que você desse uma repassada aí do que você tem visto do pessoal passando dificuldade aí com o CIGEF e às vezes voltando. Alguém comentou aqui que a Jaqueline, porque muitos levantamentos já aprovados estão voltando ainda. Eu não tinha visto isso, mas não sei se você chegou a ver. E em relação também a advertências, né? O que você tem visto de mais comum aí que o pessoal tem levado a advertência? A primeira pergunta que você disse que está voltando, eu acho que você falou, antes de falar que estaria voltando, seu áudio deu uma falha para mim. A de advertência que deu uma pequena falha. A Jaqueline perguntou por que alguns projetos, levantamentos já aprovados estão voltando. Margarete, vamos tentar fazer uma coisa, fechar a câmera e deixar só o áudio. O Rodrigo sugeriu aqui, de repente a gente consegue melhorar. E eu vou fechar minha câmera. Tá bom. Eu até tinha visto mesmo aqui a sugestão dele mesmo aqui. Um instantinho, tá? Vou fechar aqui também. Já fechou a sua. Então, o feedback aí. Acho que melhorou. Melhorou? Melhorou, Eduardo? Melhorou sim. Só foi ruim eu ter saído porque eu perdi várias perguntas que ficaram, né? Mas a gente vai conversando, vamos o que a gente havia feito, problemas e disponibilidade do CIGEP. Falando em problemas, o que a gente enfrentou há uns dias atrás, nesse final de março e início de abril, foi a quantidade de dias que o CIGEP esteve fora do ar, e no início a gente não tinha uma resposta, a gente não tinha, ficou no ar, né, sem saber por que era. Aí falaram que é porque não tinha pago a licença, é porque estava melhorando. Bom, enfim, demorou muitos dias e agora voltou. Às vezes sai do ar, tem pessoas reclamando que está demorando para validar planilha. Na hora, só voltou à noite, só retornou à noite. Então, assim, mas esses problemas
A gente só queria recomendar, sempre tem falado, a gente não pode falar para o cliente um prazo para entrega do trabalho. Sabe, assim, às vezes ele é de manutenção no final de semana, mas então muitas vezes aqui mesmo acontece com a gente deixa para certificar no site mais leve, que é bem mais rápido. Se bem assim, que eu acho que o site não está demorado mais, antigamente demorava muitas horas para validar a planilha, hoje valida, às vezes até em 1 minuto já está validando, às vezes a gente consegue fazer uma certificação em 2 minutos, até menos. Mas esses problemas do ar, que como saiu daqueles dias, teve um aviso prévio, poderia ter havido, porque o CGF tem o e-mail de todos os clientes, ter enviado um e-mail para todos, como ele faz, quando necessita, poderia ter, mas como não fez, e como a gente sabe que também não faz, nós temos que evitar dar abraço para o cliente. Vamos verificar, olha, se ficou fora do ar uns 20 dias, não foi, gente? Eu nem sei quantos dias, mas foram muitos dias. Então, vai que acontece novamente. Então, vamos falar com o cliente o seguinte, olha, vou fazer seu serviço, faz o contrato para 60 dias, mas você fala para ele que vai fazer de tudo para ficar pronto em menos tempo, já contando com esses problemas, porque eu sei que muita gente perdeu cliente, teve cliente que perdeu dinheiro de volta porque a pessoa tinha prometido, isso tudo a gente viu ocorrer, nem eu e o Eduardo não, mas a gente precisa, nós temos muitos alunos de webinar, e que pessoas de grupo, que participam dos nossos grupos, e eles sempre estão relatando. Então, tem pessoal que teve que devolver dinheiro, não adianta explicar que o problema é no INCRA, no SIGEF, é no governo federal, porque o cliente não entende, e ele diz que quando contratou o serviço, ninguém falou para ele que teria isso, e que ele já teve processo no INCRA 2, 3 anos, e que está começando a mesma mentira, e a gente fica sem ação. Então, gente, vamos aumentar o prazo com o cliente para a gente evitar esse tipo de problema, tá? E o CIGEP, por exemplo, a gente sabe que prometeram ferramentas desde que se iniciou. Por exemplo, desmembramento e remembramento. Não funciona e não se fala mais nisso. O que a gente sabe é que alguns dizem que é porque o governo não pagou o pessoal lá que trabalha lá, a equipe do CIGEP, do site em si, né, do sistema. Outros dizem que não, que é porque houve desentendimento. O certo é que se pagou ou não, quem fala mais nessas ferramentas. E com isso a gente tem vários problemas que poderiam ser evitados. Um deles é quando o imóvel desmembrado confronta com algum que já foi certificado, que a gente tem que inserir o conversa. Então, isso acaba dando um desconforto, porque a gente tem que procurar outro profissional, outro proprietário, inserir o verso no gel dele, no imóvel, implantar um marco, e isso acaba deixando a gente em uma situação desconfortável. O que eu sei também é que, até ia falar no que vem por aí, mas adiantando, né? Aliás, nem vou falar, né? Deixa lá, vamos lá no que vem por isso, nós vamos ficar sem assunto lá. Então, gente, os problemas do CIGEP, nós não podemos contar com o CIGEP, como nós, veio um pacote de problemas todos juntos. Veio o 3Gel que não funcionou direito mais, veio o 3Gel que forma aqueles quadros cor-de-rosa que eu custei chegar num meio termo, estou do GeoConnect direitinho para vocês, qual a melhor maneira de entrar no 3Gel, qual a melhor maneira de você lidar com essa situação de quadros cor-de-rosa, de baixarem os imóveis certificados, isso tudo vocês vão ter todinho lá aqui por lá, tá? Então, veio o 3Gel com problema, CIGEP com problema, disponibilizador de coordenadas do INCRA que não funciona, os imóveis certificados do INCRA que nem sempre está no ar. Como lidar com isso tudo? Não vai falar que tomando cardenal, né, gente? Nada disso, né? Vamos lidar com isso tudo, não prometendo nada para o cliente, não estabelecendo prazo curto. É claro, estabelecer um prazo é a nossa obrigação, nós trabalhamos com contrato, você, Eduardo, com contrato. Então, aumente esse prazo. Tá? E só que fala para ele que vai fazer de tudo, para sair antes, tá? Tudo bem aí, Eduardo?
Tudo bem, Margarete. Tá falhando um pouquinho às vezes, assim, mas agora é bem de vez em quando, assim, perde assim meio segundo de fala. Não chega a ter prejuízo do conteúdo. Tá tranquilo. Sobre o É, CIGEF, eu acho que a gente acabou ficando meio, não sei se você concorda, meio mal acostumado, né? Quem lembra como era antes, sabe como era complicado, né, fazer certificação e agora sai ali online, né, em às vezes poucos minutos. Então, mas por outro lado, se o sistema está disponível, o INCRA tem que garantir que funcione também. Tem um comentário do meu xará aqui, Eduardo. Ele gostaria de tocar no assunto da ferramenta de desmembramento do CIGEF. Perguntou se será que já não passou da hora do INCRA disponibilizar essa ferramenta para não termos que fazer alteração na certificação do confrontante. Sobre essas novas ferramentas, então, Margarete, eu não tenho notícia aí. Quando que você tem alguma previsão aí sabe, de alguma notícia de quando que vão estar disponíveis? Eduardo, primeiro quero até comentar o que o Maurílio disse. Ele disse que o INCRA deveria criar um canal de notícias oficial para nos manter informados do que está realmente acontecendo. Transparência, problemas acontecem em todo lugar. O problema que é justamente o que eu acabei de falar, é a falta de informação, Maurílio. Eu concordo em 100% com você. Problema todo site tem, problema todo sistema de informática tem, até o meu computador, o seu, o celular, tudo tem problema. Mas a falta de transparência, houve uma falta de respeito até, né, com a gente. Tinha o blog de Jeff que parou de funcionar, mas blog, não se posta mais nada no blog. Então, eu acho que deveríamos postar, porque o profissional que está sempre atento, ele está acompanhando o blog. Então, ninguém acompanha o blog do CIGEF mais, porque o blog do CIGEF não tem notícias mais. São todas velhas. Quanto, Eduardo, o que você comentou aí sobre a ferramenta do desmembramento, e por falar em Eduardo, tá cheio de Eduardo. Tem o Eduardo Cunha, que achei até que você estava preso, Eduardo Cunha. Mas está ainda no Brasil, a graça da sua presença, né? Beleza. Então, suas perguntas, Eduardo Cunha, ficaram todas para trás porque eu tive que sair e perdi. Vai postando novamente aí para a gente, tá? Então, Eduardo, eu concordo o que a gente não tem uma previsão. Ainda de ontem estava conversando com um amigo meu, que é do INCRA, do CIGEF, justamente sobre essa ferramenta. Não se tem previsão dessa ferramenta. Como eu disse agora mesmo, né? Dizem que é por falta de pagamento, outros falam que não, que é porque não desenvolve. Olha, gente, deve ser falta de pagamento, né? Porque com dinheiro no bolso a pessoa compra um contrato, porque, olha, isso era para ter saído em 2013. Já vai fazer em novembro 4 anos do CIGEP, né? E até hoje nada, e o assunto morreu. E o assunto morreu e ninguém cobra. O que a gente faz? Pergunta para o funcionário, pergunta para o outro, mas em cima mesmo de cobrar, a gente não cobra. Talvez deveria haver isso, porque às vezes não é o funcionário do INCRA que é responsável, às vezes é o próprio governo, né? Porque o INCRA é um órgão federal. Quem solta a verba é o governo. Se for quem solta a verba é quem cobra também, né? Às vezes até está pago e o pessoal não desenvolve por algum motivo, então tem que haver uma cobrança deles. Então, essa cobrança, eu não sei, sinceramente, se seria do INCRA ou se seria do Ministério do Desenvolvimento Agrário ou do Ministério qualquer que seja outro ministério, mas alguém tem que cobrar. E se a gente não unir forças para cobrar, vai ficar desse jeito e a gente só penando para inserir versos no gel do outro. Margarete, deixa eu só complementar aqui que em época de rede social, né, não dá para a gente ficar sem informação. Então, se tivesse um Twitter, por exemplo, do INCRA, do CIGEF, que fosse, né, que eles pudessem informar ali, né, ou um Facebook, enfim, qualquer modo aí de comunicação. A gente vê hoje em dia, né, os governantes aí usando e abusando, né, do Twitter, o Trump lá nos Estados Unidos, o Dória usa aí Instagram, né, para se comunicar com a população, e o INCRA está tá atrasado, né? Enfim, tá deixando aí o pessoal no vácuo. Mas é uma pena, né? Esperamos que
que em breve tudo se regularize aí. E essas novas ferramentas, realmente, não dá para saber exatamente qual que é o motivo, né? A gente imagina aí que seja algum desentendimento com a empresa fornecedora de serviços, mas também esperamos, vamos tentar aí descobrir com o pessoal do INCRA se tem alguma previsão oficial, né? Ou até extraoficial. Às vezes a gente consegue conversar com alguém de lá que possa pelo menos nos dar alguma luz. A Jaqueline pergunta se a gente acha mesmo que vão abrir um canal para reclamações. Jaqueline, eu acho que não, mas eu acho que é uma sugestão que a gente pode até enviar para eles, né? Seria abrir um canal de comunicação. Não precisa ser um canal de reclamação, assim, do tipo, eu mando a reclamação, eles respondem, mas pelo menos um Twitter que eles possam, um Facebook, enfim, qualquer coisa que eles possam enviar informações oficiais para a gente saber, principalmente em relação a sistema, né, quando o sistema está fora do ar. Eu estou vendo as perguntas que o Eduardo da Cunha, ele tinha mandado umas perguntas lá no começo, Margarete, que você se desconectou, mas eu tenho registrado aqui. Ele perguntou uma que é o seguinte: tem um imóvel, vamos já para as perguntas agora mais específicas, né, de cada um. Ele perguntou que ele tem um imóvel já certificado para desmembrar. Neste vão ser inseridos novos vértices que vão compor o perímetro do imóvel. E também o perímetro do imóvel confrontante. Se o imóvel confrontante deve alterar as suas informações em seu memorial, enfim, o seu georreferenciamento. Né, que você deveria estar preso, mas está aqui, graças a Deus, né, Eduardo? Esse Eduardo Cunha aqui é do bem, né? Então, e é bom assim, porque é até bom no Conect quando vai pessoas igual ele que participa, porque no Conect muita gente, então ele troca informação demais entre eles. Eu acho bem, eu aprendo demais com o pessoal lá. Justamente, né, Eduardo? Porque se enquanto essa ferramenta de desmembramento não sair, a gente tem esse desconforto. O que você vai incluir? Você vai ter que contactar com o proprietário confrontante, contar a história para ele, desmembrando, que vai ter que inserir um vértice no gel dele, e que vai, se ele já tiver averbado, vai ter que fazer uma nova averbação de inclusão de vértice, vai ter que gerar uma nova planta, um novo memorial. Em resumo, cancelar o gel dele e enviar um novo gel é um desconforto. Mas, infelizmente, braçal nós temos que fazer. E tem que ser feito. Eu conheço alguns profissionais que o que eles fazem para evitar a situação? Eles afastam o vértice deles para não dar sobreposição, mas isso é ilegal, gente, isso é burlar o sistema. Vai chegar um dia em que os analistas do INCRA, quando estiver tudo andando bem, tudo correndo bem, as coisas vão por etapa, vocês estão vendo. Houve uma época no início que não se cobrava quase nada, depois entrou uma época que estava cobrando algumas coisas, depois entrou a época de cobrar os versos virtuais, entrou a época de auditoria. Então, vai chegar uma época, é claro, que o INCRA irá verificar todos os vácuos existentes. Não vácuo de código, de lago, de lagoa, de rodovia. São os vácuos de afastamento, como alguns têm feito. Vou afastar porque não precisa inserir o vértice no outro. Então, isso é ilegal, isso é desonesto. Então, melhor contacte com o outro. Tem profissional que está cobrando, fala, não, eu fiz um gel, o outro agora vai inserir um vértice, eu vou ter que usar uma planilha para o meu cliente. Às vezes eles cobram 1 hora de serviço para fazer isso. É justo, é claro, né? Mas quem vai pagar essa 1 hora para ele é o nosso cliente, tá? É o que está fazendo o desmembramento, não o outro. É muito justo cobrar essa hora, porque você vai ter que fazer outra planilha, você vai ter que enviar para o CGEP, outro mapa, outro memorial, outro para entregar no cartório, então nada mais justo. Mas esse desconforto, Eduardo. Mais alguma pergunta sobre o CGEF? É o canal de comunicação, né? Tem uns comentários aqui, né? A Aline comentou que ouvidoria é um canal de transparência, mas aí o INCRA precisa ter técnicos para isso. A Jaqueline comentou que com certeza é necessário.
que podem até abrir, mas não será utilizado. Não, a gente espera que se for abrir, que seja utilizado, né? O Bruno comentou que o INCRA está, ele comentou falido aqui, não sei se chega a ser falido, sim, mas está talvez com pouco pessoal mesmo, né? Faz tempo que a gente não ouve falar também em concurso para o INCRA, né? Ele comentou que aqui no Paraná não tem pessoas para atender o telefone, que às vezes tem que ligar direto no ramal de alguém, né? Aí eu falou que preso nada, né? Então, a Jaqueline comentou que nesse está fora do ano, disse que seria interessante nós sabermos pelo menos do mês que o CIGEF se encontra em manutenção ou algo do gênero. Também gostaria de agenda, né, de manutenção, porque às vezes eles dão informação, a manutenção voltará a tal dia, tal hora, né? Só que você vai enviar, eles não tem uma prévia, né? Então você às vezes faz todo o seu trabalho durante a semana e vai deixar para certificado na sexta-feira, por exemplo, no sábado. De repente você vai certificar até um aviso que só retorna na segunda. Eu acho que deveria, sim, já ter uma agenda, né? E vai ficar em manutenção dia 20, toda feira, todo sábado, né? Seria bem interessante mesmo, né? É isso aí. Margarete, tem umas perguntas aqui mais em relação ao CIGEF também, mas em relação à planilha. O Adolfo, como faz para enviar ao CIGEF a planilha ODS já concluída? Falou que usou o LibreOffice 5.3. Então, a planilha você tem que ter um toque, né? Credenciado, já comprou o seu toque. Você entrando no CIGEF, você vai. Quando você entra de modo. Geralmente, eu já vendi queria ser também no lado esquerdo em requerimentos. Na página seguinte vem o link, né, que teria a certificação, você clica ali e informa o número da RT, o estado da RT, e que tem que ser o mesmo estado de onde está o imóvel, né, onde é o referenciamento, e envia a planilha. Você procura ali onde está o tipo da planilha e envia. No primeiro momento, ela irá fazer uma validação da sua planilha, que não é a mesma validação que você fez quando você fez a planilha. Quando você faz a planilha, você faz uma validação. Essa validação, ela vai vai verificar os erros da planilha. Por exemplo, se tem uma vírgula em vez de ponto, se a coordenada está em formato errado, se às vezes ela fala se não for bom polígono, também costuma dizer. Então, alguns tipos de erro, mas não todos. Já no CIGEP, ela vai fazer essa validação já de um modo específico para saber se tem sobreposição, se tem marco repetido com outra coordenada, se tem a mesma coordenada com um número de versos diferente, e principalmente sobreposição. E se o CPF está errado, então, esse tipo de erros, né? Então, se deu tudo ok, se validou com erros, você vai verificar qual erro e corrigir. Se validou sem erro, vem uma telinha, você lê, se responsabilizando por tudo, e dá um sim, e ela está certificada. Você dá um graças a Deus, espera os próximos problemas. Verdade, Margarete. Deixa eu continuar aqui nas perguntas. A Jaqueline perguntou assim: um proprietário faz com um profissional idôneo e o outro faz com um picareta que cobra muito. Muito menos, mas não faz trabalho corretamente. Teve um aluno que teve esse problema na propriedade dele. Os levantamentos voltaram e agora como fazer? Quais as providências? Acho que a gente já podia, né, com esse gancho da pergunta da Jaqueline, falar um pouco sobre isso, né? O mercado está meio se canibalizando aí, né? O pessoal trabalhando com preço às vezes muito baixo, e isso é ruim para todo mundo, né? Porque nivela todo o mercado por baixo. Tem gente que está às vezes pagando para trabalhar. Eu sei que era um assunto que estava um pouquinho fora do nosso script aqui, né? Do nosso roteiro, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso também, né? Sobre a concorrência entre os profissionais da mesma área,
um pouco sobre precificação, né? O pessoal usa muito aquela fórmula mágica, né, da raiz quadrada da área, vezes o salário mínimo da época, só que essa fórmula aí, para ter uma ideia, é muito por cima, né? Tem muito mais coisa para levar em conta. Então, o que você tem a dizer, Margarete, sobre esses assuntos? Eu só vou esperar aqui do Luiz, que ele está falando quem paga sobre esse problema de desmembramento. É o que está fazendo desmembramento. O vizinho está tranquilo lá, ele está se lixando, como você falou aí, né? Se o confrontante vai desmembrar ou não. Então, por isso, justamente por isso, quem paga é o interessado, é o que está fazendo o desmembramento. Esse problema, Jaqueline, é como o Eduardo disse, é uma canibalização, canibal, né? Canibalização do trabalho. O que eu não entendo nesses profissionais, todos, né? A gente generaliza falando que eles, na verdade, são geomensores, né, Eduardo? São que trabalham com gerenciamento. Isso. Então, eu não entendo o seguinte, porque eu não vejo médico preocupado se o colega dele cobra baixo. Ele cobra a consulta dele e acabou. Se ele é bom, a gente vai lá e paga satisfeito. E às vezes o cara nem é tão bom assim, mas ele dá valor no trabalho dele. Ele quer pouco saber se o irmão dele, seu amigo ou inimigo está lá no SUS ganhando micharia, miséria pela consulta. Você vai procurar um dentista, o dentista te dá o preço dele. Quando você vai para os orçamentos, você só vê preços maiores. Você só vê preço menor quando a pessoa é de sindicato, ou é de alguma empresa, vinculado a alguma empresa. Então, aí o que você pensa? O cara cobra caro é porque ele é bom. Concorda comigo, Eduardo? Você concorda comigo também, Eduardo? Sim. Quando você vai num dentista e que alguém te informa que ele é bom, você já sabe que você vai encontrar um preço caro? Não é assim? É porque as pessoas veem o valor, né? As pessoas às vezes não olham mais o preço, elas veem o valor que aquele profissional está gerando. Então, agora, eu só não entendo por que nós, generalizando nós todos, eu não trabalho com gerenciamento, no nosso escritório trabalho. Eu, particularmente, eu monto processo de gel e dou curso, mas ir lá no campo, isso é outra parte do nosso escritório. Mas que também passa pelo que a Jaqueline falou. Onde você dá um preço, o outro vai dar um preço menor. Eu acho que a gente tem o seguinte, firma no nosso preço, porque nós sempre primamos a qualidade do nosso trabalho. Se tem, como ela falou aí, né, tem picareta cobrando menor, porque a gente mesmo já sabe que se o cara está cobrando barato, o barato sai caro. Então, o proprietário, um dia, ele vai chegar a essa conclusão que o barato sai caro. Hoje, eu conversando com um colega meu, até sobre esse problema do CONF, aí, essa consulta aí, nós falamos justamente sobre isso. Ele não está trabalhando com gel, parou de trabalhar com gel, mas ele me contou, ele está fazendo loteamento, ele me contou que tinha uma pessoa trabalhando lá, e tudo, lá perto, próximo lá do imóvel dele, e ele foi conversar com a pessoa estava fazendo gel, não era nem com carvão, gente, era com software de celular. Olha que absurdo, né? Assim, aí ele falou, Margarida, mas pode? Eu falei, o que você acha? Ele falou assim, pô, mas me deu vontade de chamar o proprietário, falar que ele estava com um vagabundo lá dentro, fazendo serviço para ele, mentindo, enganando ele. Ele pensou assim, mas deixa, né? Quando chegar lá na frente, o cara, de alguma maneira, vai quebrar a cara. Só, pessoal, que quando o que faz isso chega a quebrar a cara, ele já ganhou dinheiro, ele já estragou o nome de todos, porque ele não fala assim, eu cobro barato, porque eu não vou fazer a coisa direito. Ele fala o seguinte, que é o outro que está cobrando um preço normal, porque ninguém consegue cobrar gel caro, o outro que está cobrando um preço normal, está roubando, está cobrando caro, porque não é assim, quer dizer, ele desfaz do outro. Agora, eu não sei por que ele não pode igualar o preço dele para mais. Por que tem que dar um preço lá embaixo? Por exemplo, a pessoa dá um preço de 9 mil no gel, aplica uma fórmula ou segue alguma planilha, em algum momento vai ter, cada um tem sua maneira de dar o preço, né? A pessoa dá um preço de 9 mil, o outro cobra por 2 mil. Por que não dá um preço de 8.500, de 8 mil, vai ganhar dinheiro também? Né? Por que ele tem que ganhar dinheiro esculachando o serviço desse jeito, né? Agora, muita gente fala assim, Margarete, porque se eu não fizer isso, se eu não pegar por esse preço, o meu colega vai e pega.
o colega vai pegar porque você também pegou. Então, vai virar uma bola de neve que ninguém sai disso. Então, acho que cabe a nós... É o seguinte, hoje teve uma discussão sobre essa no meu Facebook, lá no meu grupo. Quem não é do meu grupo pode entrar lá. Foi uma discussão até interessante sobre esse negócio de preço, né? Então, alguns seguem a planilha, outros não, e tudo. Mas a coisa é a mesma. Se a pessoa trabalha bem, se você confia no seu trabalho, cabeça erguida. Perdeu esse, amanhã você pode ter certeza que ou o cliente volta para você, porque vai quebrar a cara com o outro, ou então você vai fazer a sua carteira de clientes de pessoas que confiam em você, que gostam do seu trabalho e te indicam. Eu sou da opinião que a pessoa tem que firmar no preço dela, seja pouquinho, seja muito, seja normal, firmar, mostrar a qualidade do trabalho e fazer a sua própria carteira de cliente. Né? Ninguém fica sem cliente. Não pode ficar desesperado aí e dar qualquer preço, achando que vai perder o serviço, né? Ok, Margarete. Tem um assunto aqui, uma pergunta em relação a confrontante. Saindo agora, mudando um pouco de assunto, mas tem a ver também, a pessoa vai lá e aplica só a fórmula lá para fazer o preço e não vai ver muito confrontante, tem problemas até de confrontante, né? E isso vai gerar mais trabalho. A Ângela pergunta o seguinte: depois que é feita a certificação no INCRA, na hora dos confrontantes assinarem, aparece um confrontante que ninguém sabia que existia. Como fazer nesse caso? Até seria nosso terceiro assunto, né? Então, vamos agregar o segundo e o terceiro, que é estou vendo aqui, falando aqui, Carliones, a qualidade do áudio está horrível. Depois, muito L aí, né? Está muito ruim, pessoal, aí eu sei que nós estamos passando por problemas aqui hoje de internet, mas se tiver ruim, qualquer dia, Eduardo, vamos voltar nesse webinar novamente, tá? Lá, daqui uns 2 meses, quando a gente tiver já descansado de Connect, né? Mas olha, não se perde assim conteúdo. Às vezes dá uma travada, mas não se perde a linha de raciocínio. Às vezes, assim, meio segundo que trava. Às vezes a internet da pessoa também não está tão boa, aí complica dos dois lados, né? Mas, de modo geral, aqui tá dando para entender, sim. Só comentando que eu achei interessante o comentário do Bruno, ele falou que tem pessoas com mais de 5.000 certificações já feitas. Eu não sei se é CGF ou não, né? Ele falou que tem algo errado. Olha, Bruno, ou essa pessoa tem uma equipe muito grande de trabalho, porque 5.000, né? Suponhamos que a pessoa tem 10 anos que faça gel, né? Então, 5.000 dividido por 10, ele faria 500 gels por ano, não é? Se ele tem 10 anos. 500 gel por ano, ele fazia um gel e pouco por dia. Vamos ver aí, pessoal, o que vocês acham disso, né? Deve ter uma equipe enorme, né? Então, eu vou agregar o segundo assunto, que é quando e por que a documentação entrava o gel, já com essa proprietário desse confrontante, que eu estou vendo que tem algumas perguntas sobre o confrontante aqui, como proceder, tá? Então, vamos lá na pergunta que originou esse assunto, né? Vamos ver. Cliente, muitos profissionais cobram um valor inferior. Eu só estou agregando as perguntas, tá, pessoal? Para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Fiz o gel de sobreposição, o Ingrid muitas vezes dá conta. Eu vi umas perguntas assim, sobre confrontante, mas olha, pessoal, confrontação é o seguinte: nem sempre o outro quer assinar. Eu queria voltar nessa pergunta, mas eu acho que essa pergunta eu vi antes, eu li, foi antes de eu sair do ar naquele momento. Que alguém disse que quando um confrontante, vê se você localiza, Eduardo, uma pergunta de alguém que disse que quando ele vai vai no cartório, descobre que tem um confrontante diferente. Foi essa agora há pouco. Essa que eu fiz agora há pouco. Era essa mesma. Já está com tudo quase pronto. Na hora dos confrontantes assinarem, aparece um confrontante que ninguém sabia que existia. Como proceder num caso como esse? Então foi essa mesmo que eu te
que havia ali. Então, quem fez essa pergunta? Eduardo, ela não está aqui para mim mais? Agora eu apaguei aqui, porque eu vou apagando para conseguir organizar tudo, mas se a pessoa puder aqui se identificar, eu agradeço. Olha, o que acontece? Se você for fazer uma retificação, suponha que você já fez o gel, está tudo prontinho, você certificou, vou falar as duas opções. E você vai fazer uma retificação em função disso. Pode, eu não estou falando que vai. Pode, porque eu já vi acontecer. Do analista dizer para você que vai te dar uma advertência, porque você deveria ter feito esse trabalho de confrontação antes. Eu não discordo do analista que dá uma advertência em função disso. Essas advertências, nós vamos falar sobre essa coisa de advertência. Muita gente me conhece, sabe quando revoltado com coisa de advertência aí. Não vou falar isso hoje aqui, mas porque quem é mais próximo a mim, Eduardo, sempre sabe, é queimado com algum caso de advertências, da maneira que anda ocorrendo, mas não é hoje que nós vamos falar sobre isso, vamos ter muitos webinários com oportunidade para isso. Então, na norma, fala o quê no manual? Que se você tiver problema, que esse problema tem que ser verificado antes do gel, antes de você fazer, inclusive, o contrato com o cliente. Porque se esse problema ocorrer, o que fala na norma? Que você deve, entre aspas, ele fala, abandonar o serviço. Porque vai ser problema sempre. O que acontece? Essa semana nós tivemos 3 problemas desse tipo de gel que eu monto. Tive que parar porque o confrontante estava errado. O outro certificou, ele tinha feito uma busca no cartório, o cartório informou as matrículas, fizemos, quando o nosso cliente foi levar no cartório para levar, o cartório falou, errei, esse aqui já fez uso campeão, passou para o filho, e a área que confronta não é essa. Como você vai explicar para alguém que o cartório te informou errado? Não é? Pô, você fez a busca, foi no cartório e tal, foi antes de fazer, são clientes assim, super cuidadosos com isso, aí o cartório fala isso, não é? Bom, então, é um trabalho que tem que ser feito antes da certificação, antes até de você pegar o serviço. Se por acaso você descobriu depois que não tem um confrontante, ou que o confrontante está errado, se você já tiver certificado, vai fazer a identificação e envia para o CIGEP a certidão do confrontante verdadeiro, real. Mas é um problema, gente. Olha, confrontação é uma parte da documentação que trava o gel. Porque, ou você às vezes deixa de pegar o serviço por motivo de confrontação enrolada, ou confrontante que não assina, e você tem que, quando ele discorda por algum motivo, porque a cerca foi meu pai que fez, meu pai morreu e eu não vou concordar, por algum motivo a pessoa não vai assinar, você tem que jogar a bomba para o cartório. Então, você envia um documento para o cartório, solicitando a ele que pegue a assinatura de anuência, lá a anuência do confrontante. O cartório irá enviar um ofício, dando 15 dias de prazo para o confrontante se manifestar. Se ele não se manifestar, o cartório vai entender como ele concordou. Quem cala consente, né, nesse caso. Se ele discordar, o seu cliente vai ter que partir para o judiciário. Mas suponhamos que ele não compareceu, não disse nada. Antes que o cartório aceite como anuência, ele irá publicar 2 vezes em jornal de grande circulação em 2 locais. No local do imóvel, na cidade onde está o imóvel, e no local onde reside o proprietário. Passam 15 dias, publica novamente. Deu mais 15 dias, torna a publicar. Na segunda publicação, se ele não apareceu, o cartório irá anuir. Vai falar, concordou. Se ele não concordar, é só judiciário. Mas o conselho que eu dou é o seguinte, não inicie gel enrolado, tá, gente? Às vezes é melhor você perder o gel e o cliente saber que você está em busca de segurança, do que você pega o gel, pega metade do dinheiro, recebe metade do dinheiro e não consegue concluir o gel. Às vezes não é nem porque o cliente não vai assinar, é por falta de documentação que o cartório não tem, ninguém sabe quem é o confrontante. São terras que às vezes a pessoa comprou, mudou para São Paulo, mudou para o Rio, seja lá o que for, e ninguém foi atrás, mas você tem que colocar um dono para aquela terra. E às vezes você não tem, o cartório não sabe, né?
E eu já vi acontecer isso aí, e infelizmente tem que ser antes. Outra documentação que entrava no GEL e que tem que ser analisada também antes de você iniciar o trabalho é o CCIR. Não adianta querer colocar 000, o INCRA não aceita mais, 11, o INCRA não aceita mais, e se por uma zebra o sistema nesse dia tiver meio tonto e aceitar, ou você, eu já vi também acontecer, a pessoa, não, vou pôr outro CCIR, depois ação e muda o número, né? Não cola também para o analista, viu? Porque ele vai saber que você pôs um GEL que não tinha nada a ver com aquilo, um CCIR que não tinha nada a ver com aquilo. Se você está, o cliente está com você, contratando o GEL, já no documento do cartório, na certidão, terá o número do INCRA dele, do código INCRA. Busque lá no site do INCRA aquela numeração com o CPF do proprietário. Se você conseguir baixar, ótimo, ele pode estar desatualizado, mas ele está em ser. Se você não conseguir baixar, ele pode estar inibido ou pode ter sido cancelado. Nesse caso, você só vai conseguir certificar após você ter buscado aquele GEL novamente no sistema. Se ele foi cancelado, você vai entrar com a documentação, ou se ele tiver inibido também com a documentação, enviar para o INCRA. O INCRA tem um prazo para fazer isso, para fazer esse CCIR, seja novo, ou seja desinibir, e que às vezes nem sempre é curto, às vezes demora 2 dias, 3, às vezes é 1 mês, 2 meses, dependendo da demanda do trabalho, do cadastro. Então, já analise isso na hora, tá? E porque ele realmente trava também. E também, se tiver algum problema, mais um dinheirinho que você vai ganhar, né? Nós temos pessoas que já falam, ó, tem que fazer, você não vai mandar ele com o contador nem nada, se você pode fazer. Então, você mesmo vai combinar com ele o valor, que nós cobramos em torno de R$300 para atualizar, dependendo da atualização, ou se for para desinibir o CCIR, ou fazer um CCR novo, ou algum problema que tenha, dependendo do problema, você vai cobrar de R$1.000 a R$2.000, dependendo da situação de cada caso, tá? Mas não vá. Outra coisa, que entrava, mas que pode dar um problema lá na frente. Não informe na planilha o CPF que você vai pegar do cliente na certidão. Solicite dele uma cópia da carteira de identidade. Por quê? O documento só para vocês terem um exemplo bem rápido aqui. Onde eu fui fazer uma ocorrência policial de uma fraude de roubo na minha conta, eu só não falei na hora, porque eu estava lá no Banco do Brasil, que eu fui ler a ocorrência que a menina da polícia fez, e que eu vi, ela pôs uma identidade que não é a minha, e o CPF que não é o meu. Eu falei, eu vou ficar caladinha, porque eu estava desde as 11 horas da manhã, enrolada com isso, já era 3h30 da tarde. Eu falei, se eu falar, ela vai mandar eu voltar e trocar, e lá estava muito cheia na delegacia. O que eu fiz? Fiquei caladinha. Cheguei aqui em casa, joguei o CPF no sistema, o CPF da moça que me atendeu. Então, por isso você vê, de onde que ela copiou? Da cabeça dela, né? Ela, em vez de pôr o meu, colocou o dela. Então, quer dizer, se você pega, pode ser a mesma coisa. Às vezes quem fez a certidão ali, copiou uma identidade de um dos sócios, ou dele mesmo ali, na distração, né? Que foi como deve ter acontecido com ela, naquela pressão de muita gente para atender, ela colocou dela. Eu, na pressa de ir embora, não olhei o que era. Quando eu vi que o rapaz estava com a ocorrência na mão lá, olhando, falei, você perde doido é esse? Que eu pedi licença para ele ver, que eu vi o que era. Mas eu tenho que dar, eu lá na frente, eu volto e arrumo, né? Mas nada disso, gente, não copie, tá? Porque não entrava, mas é um problema lá na frente. E deixa eu ver as perguntas, nós temos perguntas que vamos encaixar nesse problema de documentação, confrontante, precisão. Ô, gente, olha aqui, eu vou falar nessa precisão que o Bruno perguntou, porque ela vai encaixar em entrave, né? Não é documento, mas... Não, ele estava perguntando, na verdade, em relação a pontos virtuais, sabe? Para imagem satélite, né? Eu vou jogar dele na advertência, tá? Vou jogar dele na próxima pergunta. Desmembramento, certificado pela primeira edição, posso utilizar os dados? Tem que ser, Michele, tá? Se o desmembramento, essa parte da documentação, se você vai fazer um desmembramento, na aba de identificação, você vai informar a matrícula e o CCIR da área mãe.
essa área mãe é que está certificada, viu? E porque se por algum motivo o cartório não informou no INCRA que houve essa mudança, faça a retificação e mude o nome da matrícula, tá? Vamos ver mais perguntas. Registro público prevê autorização de confrontação a qualquer tempo, não podendo, então, o analista aplicar. Não, ele não. Olha aqui, ele não aplica, Luiz, advertência pela atualização. É justamente por isso que o INCRA fez muito bem feito essa equipe que fez o CIGEP. Por quê? Porque hoje o GEL é pela matrícula. E pela matrícula, ela nunca vai mudar a confrontação. Porque, se, por exemplo, ele vendeu para o Eduardo, que vendeu para você, que vendeu para a Michelle, que vendeu para o Gilberto, a matrícula que você informou, ela é a origem de todas. Então, se amanhã a matrícula mudou, tem como você buscar pelo número de origem. Então, não pode ter número de origem para o cartório para chegar na matrícula atual. Então, é por isso que eu mesma sou contra e não faço no GEL que eu monto, a não ser que o cliente exija mesmo, informar o nome da fazenda ou o nome do proprietário, porque você está vinculando os dois. Então, você está vinculando aquela matrícula àquela fazenda. Se amanhã mudou o nome da fazenda, você tem que mudar lá no CIGEP. Se mudou o proprietário, você vinculou os dois. Então, você tem que mudar, tá? Então, informe só a matrícula, né? O próprio INCRA quer que seja assim. A advertência é, por exemplo, quando você informa... eu não sei o número da matrícula, faz o seguinte, eu vou inventar o número aqui. Chegou lá no cartório, o cartório falou, pera lá, essa matrícula aqui não existe não, a matrícula é essa. Aí você vai pedir uma retificação. Aí o analista vai, eu até apresentei no webinar que a gente apresentou aqui, o seguinte, o analista, o pessoal falou assim lá no CIGEP, argumentou que errou para informar o número. O analista respondeu para ele, você não errou, isso aí não é erro. Isso aí você fez por querer, você informou um número qualquer e deu uma advertência para ele. Então, a advertência, ela vai nesse caso. É quando o analista percebe que você informou o CCR errado, só para passar o seu GEL, quando você não sabia o confrontante, informou que era posse, mentiu que era posse, amanhã aparece o confrontante verdadeiro. Então, por isso, não vincule. Informe o número da matrícula correto e vai atrás do confrontante correto, tá? O Luiz falou também que entrou no CIGEP, identificou cada um deles antes de enviar para o cartório. Ótimo, eu acho que o correto é isso. Não espero o cartório devolver e falar que está errado, porque o mesmo cartório pode falar que você não fez busca lá. O Luiz está certinho, tem que ser antes mesmo, né? Os valores da altitude, que a Michelle perguntou, vou falar nas advertências, tá? O GEL de imóvel de uma rodovia, quando a mesma não tem matrícula, da faixa de domínio averbada em cartório. Eu vou jogar um número assim da minha cabeça, né? 90% das rodovias, na minha opinião, tem matrícula. Porque até hoje não vi rodovia com matrícula. Então, no CIGEP, você não vai informar o nome da matrícula da rodovia, você vai informar o nome da rodovia. Por exemplo, BR-153, SP 1020, PR e tal. Então, você não vai informar a matrícula daquela, mesmo que ela esteja ou não averbada. Você vai informar o nome dela, tá? Aparecer confrontante... o Ângelo, aparecer confrontante novo, só se houver venda. Porque se deve primeiro verificar todos os confrontantes, o que muito técnico não faz. Também concordo que muitos não fazem, e os que não fazem, lá na frente, quebra a cara, né? O Luiz diz que pode ser certificado qualquer nome de confrontante, desde que ao chegar ao cartório esteja corretamente identificado. Estou com 2 projetos que foram certificados ambos da matrícula, depois, em visita de campo, identificados cada um. Fiz um GEL que deu sobreposição, o rio tinha uns 15 metros, e todos os pontos da planilha, do outro lado, 64 metros, eu mesmo vou jogar na mesa, tá? E sobre o curso, comentei, eu acho que, não sei se tem mais pergunta que caberia nesse caso de documentação. Tá, você respondeu para o Oziel, eu não vi a pergunta do Oziel, mas eu já vi que você respondeu, né? Mas pela sua resposta, Eduardo, eu vi que o Oziel deve ter perguntado sobre novas matrículas de desmembramento, seria isso? Isso, eu estou respondendo algumas perguntas aqui para também não ficar tudo
tudo para o final. Tem uma pergunta aqui do Tiago, sobre áreas vizinhas já referenciadas em SAD 69 que estão deslocadas, atrapalhando novos trabalhos. Como proceder no caso disso, né? Que às vezes a gente faz aí o levantamento, que é WGS 84, que é o do GPS, que é a mesma coisa que o Sirgas, né? Só que tem áreas vizinhas que estão SAD 69, às vezes até Córrego Alegre, né? Então, como que procede nesse caso? Não sei se você está se baseando na demanda que o profissional te entregou, se você baixou no site do INCRA e do CGF, lá não tem cidade menor, né? Você baixou o ITREGEL e ele está em estágio menor. Quando o INCRA enviou os imóveis certificados pela primeira e segunda norma para o banco de dados, todos estão em Sirgas 2000. Porém, alguns, não sei de onde foi o erro, se foi de quem enviou, se de algum erro, que muitos poucos, mas existem imóveis que estão em estágio 69. Nesse caso, você vai fazer o seu GEL normalmente, vai transformar o dele para Sirgas para conferir com o seu. Você viu que não tem diferença gritante, então porque em Sirgas 2000 não vai ter diferença. Então, você vai enviar o seu. Como ele foi certificado na primeira e segunda norma, ao você enviar a sua planilha, irá constar sobreposição. Então, você irá solicitar ao INCRA análise de sobreposição. O analista, você vai na justificativa, justificar que está solicitando a análise de sobreposição devido ao georreferenciamento, está sobrepondo o imóvel que está em SAD menor. O analista irá só transformar aquele SAD menor para Sirgas 2000 e vai certificar o seu. Agora, se nessa jogada, né, do INCRA, do SAD menor para Sirgas 2000, houver discrepância entre o seu e o que ele jogou para Sirgas, ele não vai certificar a sua planilha. Então, você tem que verificar isso antes de solicitar, tá? Porque a diferença de transformação é só residual, não dá diferença grande, né? Já com o SAD é 65 metros, mais ou menos. Margarete, a gente está praticamente com as perguntas esgotadas aqui, eu já respondi algumas, você respondeu a maioria aqui, então acho que a gente podia já, para ir finalizando, falar aí sobre as advertências, né, o fantasma você comentou, né, se é um fantasma ou se é só um terror do descredenciamento. E aí a gente, no final eu vou comentar aqui desse desconto na inscrição do curso em São Paulo. Já está aparecendo até para o pessoal aqui no lado, aqui na barrinha do lado, mas eu acho que já daria para a gente encaminhar para esse assunto para ir finalizando. Eu vou concentrar todas as causas de advertência, suspensão, descredenciamento, umas perguntas que eu li sobre altitude, sobre virtual, tá, pessoal? Vamos aqui, ó. O que fala na norma? Tudo tem que ter altitude. Nós não temos aqui, nessas regiões aqui que a gente trabalha, São Paulo, por aqui, Goiás, tudo, altitudes discrepantes, né? Por exemplo, uma é 1.200 metros, a outra deu 200 metros. Se houver alguma outra, e o analista vai saber disso. Quando você enviar o seu requerimento, suponhamos, você pediu uma retificação, você solicitou um cancelamento, ou o cartório solicitou a verbação do GEL. Nesse momento da verbação, principalmente, o analista vai conferir o seu trabalho, conferir assim, entre aspas. Ele vai verificar suas altitudes. Se você tiver altitude zerada, ele vai solicitar toda a sua documentação, o seu processamento, a documentação do imóvel, os seus dados brutos, dados RAIMS, isso tudo para ele te falar que a sua altitude está zerada, que não pode estar zerada, que vai te dar uma advertência em função disso. O que você tem que fazer? Suponhamos, você tem um offset. Quem usa o software, alguns softwares melhores, o que eles fazem? Eles transportam a altitude do ponto original para o ponto virtual. Então, a altitude do virtual será a mesma do ponto original. Se você fez a interseção de retas, você vai calcular a altitude ali também. Então, não pode altitude zerada. Eu vejo muita gente falar assim, porque era virtual, então eu não podia, a altitude tinha que ser zerada. A altitude nunca pode ser zerada. Se for zerada, você vai levar uma advertência. Virtual, que eu vi também perguntou sobre versus virtual.
Versus virtual, até o Bruno está falando ali, orientação, relação às imagens para ponto virtual, né? Então, o que acontece? O ponto virtual, ele é para o local inacessível. Ele não é para o local de difícil acesso. Uma situação é de um lugar onde é difícil acessar. Outra situação é de impossível acessar. Então, é lugar inacessível. Aí você fala, não, mas lá é uma serra, está difícil, mas não está impossível, né? Por exemplo, um brejo enorme. Não tem como você colocar um aparelho ali naquele brejo, você deixar um GPS, uma estação total. Então, é um lugar para um levantamento inacessível. O analista, às vezes, acha ruim porque a pessoa pegou o ponto de outro, que fez um rio, tem um offset no inteiro. Quando pede documentação, você fala, não, deu um offset no outro. Aí você fez uma situação que não existe, porque offset em córrego, a gente sabe que é um offset mentiroso, o córrego nunca tem a mesma largura. E, então, o analista, às vezes, fala, não, mas por que você deu virtual você deu um offset nesse córrego? E ele mesmo vê pela imagem, porque tem uma largura de 10 metros, outra de 1 metro, outra o córrego secou. Então, são locais inacessíveis que eles estão considerando. Quando aparece um vértice virtual, não precisa ser muitos não, um vértice virtual, o analista vai solicitar todo o levantamento, todos os relatórios, relatório técnico, dados brutos, dados RAIDs e a incomodação. E a incomodação que a gente pode deixar evitar. Se, não tem que procurar facilidade, gente. A gente pega o serviço, quando a gente já pega, você já vai falar para o seu cliente, olha, ali é difícil, vou ter dificuldade de pegar os pontos, porque tem muita mata aqui, a mata é muito fechada, tem serra, eu vou cobrar meu preço não está caro, porque eu vou ter que colocar marcos, vou ter que subir a serra levando marcos, vou ter que, a linha difícil de captar sinais, mas, gente, ó, não vai nessa achando que o analista é bobo, não, porque ele não é, porque tem casos que ele vai em loco para saber se o argumento que você usou no relatório técnico para ter utilizado aquele virtual, se realmente você poderia ou não ter pego o virtual. Outra situação, seu colega pegou um virtual, aí você está fazendo já o que confronta com ele, você tem que usar os mesmos vértices isso acontece muito, você é obrigado a usar as coordenadas e os vértices dele, desde que esteja na curácia. Aí o colega do nada pegou, achou bonitinho, pôs o virtual ali no meio. Aí você vai, tem que usar o dele, vou usar o virtual também. Não use, você pode pedir o cancelamento dele sem medo, por quê? Você vai falar para o analista que você vai estar solicitando o cancelamento do gel dele, porque eles usam o virtual em um local que é acessível, que você implantou o marco e tal. Você não é obrigado a usar o que você não concorda. Do momento que ele usou um virtual, que você está confrontando com ele, você está usando também, você está conivente com a situação, o analista pode pedir conta daquele virtual. E não é um argumento para o analista você falar que usou porque ele também usou, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Isso dá advertência. Então, quais as diversas causas? Vértices virtuais em locais que são acessíveis, altitude zero, palavra nova, zero. Altitude zero, altitude muito discrepante, como eu disse, uma está em 80, outra está 200, também dá advertência. Usar de má fé, por exemplo, você fez o gel, fez o levantamento, e agora o analista te pediu o levantamento, você vai lá e faz caladinho. Não faça, porque ele está conferindo a data. Ele sabe a data do seu levantamento, foi posterior à data que você enviou o gel. Gente, olha aqui, dá uma passeadinha ali no site do GEP para vocês verem como são feitas as advertências. Eu até falei assim, se é um fantasma ou se é um terror, né? Porque tem gente que fala, mas você faz terror demais. Então, dá uma passeadinha lá no site do GEP e ver se realmente é um terror ou se é um fantasma. Por que eu disse que é um fantasma? É um fantasma porque, às vezes, é injusto, né? O descredenciamento. Porque, às vezes, você trabalha bem, você tem um deslize, o analista até te ameaça ser descredenciado. É um passo que tem outros que fazem coisas assim, que você sabe, por que esse cara está ainda trabalhando? Gente, está escutando trovão? Se eu cair de repente é chuva, tá? Começou a trovejar e está bem escuro.
Então, aí o analista, de repente, dá uma advertência para um lá, que você sabe que está fazendo julgamento, está fazendo mal feito, só por um fato qualquer deu, né, uma advertência. Então, eu acho que é um fantasma porque ele é um desconhecido. A gente nunca sabe a hora que a advertência vem, nem o descredenciamento e nem por que vem, tá? Então, nesse ponto, eu acho que é um fantasma. Do mesmo jeito que a advertência também é um fantasma, porque você vê, se você fala assim, Margarida, você falou que eu não posso certificar posse, mas fulano de tal certifica posse e o analista do INCRA aceitou. Eu tenho que ficar calada, porque realmente certificou uma posse e o analista do INCRA aceitou. Então, mas não pode, está contra, porque às vezes ele passou despercebido, não viu, sei lá por que motivo foi. Então, você vê assim, o INCRA pediu um documento para o cara mandou, não deu advertência, mas o outro está fazendo lugar meio e o INCRA não falou nada. Então, é realmente um fantasma, não só descredenciamento, como advertência e suspensão, tá, gente? Porque a gente sabe que existe, mas a gente nunca sabe se vai ver e nem a maneira que vai ver, tá? Então, por aí, vamos evitar, e assista aí, vamos nos aperfeiçoar. Depois, né, Eduardo, o pessoal, mas o Eduardo está fazendo esse webinar hoje, porque o pessoal fica assim, estou com saudade de vocês dois juntos e tal, né, Eduardo? Eduardo, vamos fazer um webinar com o pessoal, vamos, né? Então, a gente, mas o Eduardo, vira e mexe, vamos estar aqui juntos, né, Eduardo? E outros webinários, tirando dúvidas, trazendo mais material para vocês. Justamente para voltar nesses assuntos que vão ficando para trás aí, né? Verdade, Margarete. E já teve mais sugestões aqui de webinars aqui. Pelas sugestões aqui, já dá assunto para mais uns 3 eventos, pelo menos, aqui, para a gente fazer mais para frente. Mesmo. Aí já vê do Bruno. Tudo que está certificado pela segunda norma deverá ser refeito pela terceira norma para os casos membrados? Sim. Atualização do CCIR, não, tá? Porque se está certificado, você vai enviar a certificação para atualizar o CCIR, tá? Mas se o CCIR compreender apenas uma parte do bloco certificado, você vai unificar com o outro. Nesse caso, se você tiver que mexer em qualquer coisa do GEL, ele vai ter que ser pelo CIGEP, tá? Nunca mais pelo carimbinho do INCRA. Ok, Margarete. A gente está, já são 4h15, então a gente já avançou um pouco no horário que a gente tinha imaginado, né, de terminar. Eu acho que a gente podia já partir para as considerações finais. Eu sei que tem mais umas perguntas que foram chegando aqui. Eu vou reservar aqui para a gente responder depois por e-mail mesmo, né? A gente entra em contato com vocês e responde por e-mail. Mas é bem pouca coisa aqui, umas 5 ou 6 perguntas só que ficaram aqui para trás, mas realmente não tem como a gente responder tudo, porque enquanto você está respondendo uma, né, Margarete, chegam 2. Então... Mas essas perguntas aqui, por exemplo, do Elvis, vários aqui, eu coloquei todas no mundo do GeoConnect, tá? Esse problema de divisa de município, estrada, rodovia, córrego, quando que pega pelo meio, quando não é, quando você vai usar as coordenadas do outro em córrego. O meu material está muito bom no Connect, viu? Mas nós vamos fazer um webinar voltando a esses assuntos, né, Eduardo? Certamente, vamos desmembrar aí vários assuntos que surgiram em outros webinars mais curtinhos, né? E lembrando, né, a Margarete comentou, né, do curso, no dia 10 de maio, no segundo dia do evento Mundo GeoConnect, vai acontecer o curso com a Margarete. Primeiro a gente vai iniciar esse dia com um debate sobre o SINTER. Não sei se vocês viram, né, o SINTER é o Sistema Nacional de Informações Territoriais, é uma novidade aí no setor de gestão territorial. A Receita Federal vai estar lá, 2 representantes da Receita Federal vão estar lá explicando como funciona esse sistema, qual que é a relação dele com outros sistemas, e vai ser uma oportunidade até de vocês verem a quantidade de trabalho que vai surgir para os profissionais de geotecnologia. Então, eu estarei lá, vou moderar, a Margarete vai ser uma das debatedoras, eu espero que o Luiz, o Gueda, do Instituto de Geodireito, possa participar também, ele ficou de confirmar. Então, esse dia 10 vai começar com esse debate, aí tem um intervalinho e logo em seguida começa o curso com a Margarete, e aí é já referenciamento e certificação, né, direto até no fim do dia. Eu coloquei o link aí para vocês
no chat, é só vocês darem uma olhada na programação completa, e tem nesse link que eu coloquei do lado, aqui nesse bannerzinho do lado, tem um link onde você se inscreve com 10% de desconto. E além disso, pessoal, hoje é quinta-feira, né? Hoje, meia-noite, vai ter uma virada de preço. Então, se você se inscrever até meia-noite, pega o preço atual. Além disso, tem 10% de desconto. E quem quiser um descontinho a mais ainda, se inscreve em 2 atividades e ganha a terceira. Então, se você se inscreve em 2 cursos, ganha um terceiro. Ou se inscreve em curso, um seminário, ganha mais um curso ou um seminário. Se você fizer a conta, o valor individual fica ainda mais barato para você. Ok? E além disso, né, não é só a questão da capacitação. Como eu comentei, né, é uma oportunidade de ver lá o mesmo local durante 3 dias, todo o mercado reunido, né, as empresas, os órgãos públicos, os usuários, pessoas que passaram pelos mesmos desafios que vocês, os instrutores de cursos, né, praticamente todos os instrutores do GeoEduc vão estar lá. A nossa equipe da Mundo Geo completa vai estar lá no evento também. Então é uma ótima oportunidade para vocês se atualizarem e ainda aumentarem a sua rede de contatos. Margarete, a gente vai finalizando. Estou vendo tanto aqui que se eu desaparecer, porque a energia acabou ou a internet ficou, viu? Tranquilo, acho que tá dando bastante trovão aí, né? Mas, Margarete, eu queria agora pedir as suas considerações finais. Então, né, tem bastante gente aqui que já atua na área, mas deu para ver que tem algumas pessoas que sempre estão iniciando, né? Algumas pessoas que trabalham com CAR estão pensando em trabalhar com georreferenciamento e vice-versa. Então, que recomendações que você tem para o pessoal aí para trabalhar tranquilo, né? Poder colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo à noite, e também para que a gente pense, né, no mercado como um ecossistema mesmo. Às vezes as pessoas acabam vendo o outro, né, o outro profissional, outra empresa, como um concorrente e jogando o preço lá embaixo, às vezes até para minar o outro, para acabar com o concorrente. E a gente tem que pensar, né, que, não sei se você concorda comigo, que a gente está num ecossistema, todo o ecossistema tem que crescer, né, tem que se fortalecer junto. Também tem aquela metáfora do bolo, né? A gente não pode querer ficar dividindo o bolo enquanto ele está pequeno, porque vai sobrar um pouquinho para cada um. Então a gente tem que primeiro fazer esse bolo crescer, e aí depois, quando a gente dividir, a fatia vai ficar maior para todo mundo, né? Então, acabei falando aqui as minhas considerações finais, queria saber de você também quais são as suas considerações e recomendações para o pessoal. Pessoal, só voltando para o debate publicitário, os debatedores, eu e o federal e o Rueda, né? Só falando sobre isso, quando o Eduardo me falou, Margarete, vai fazer o debatedor, eu falei, tudo bem, eu aceito, mas eu vou sugar mais do que eu vou falar, eu vou lá para sugar conhecimento pessoal da Receita Federal. Ele falou, não, eu também. Então, pessoal, vamos lá, vamos sugar bastante, porque eu estou sempre aqui com vocês, né? O pessoal da Receita nem sempre, né? Então, vamos, Eduardo. Vamos lá, pessoal, vamos estudar o máximo que a gente pode sobre o CITES, porque vai ser bastante serviço que teremos, e a Receita Federal é o órgão principal do CITES, tudo será conectado com a Receita Federal, e após, vamos tomar um cafezinho, vai continuar no meu seminário, tá? Sobre os meus conselhos, minhas considerações finais, então é o seguinte, não vamos deixar o bolo sem crescer, não. Como o Eduardo comparou com o bolo, é muito boa essa comparação. Se o bolo está pequeno, a gente vai ter fatias pequenas mesmo. Por conta maior, nós temos que colocar o quê? Mais ingredientes. Quais os ingredientes nós podemos inserir para nós termos um preço justo e termos confiança para falar com o nosso cliente? É o nosso conhecimento. Nós só temos segurança quando nós temos conhecimento, quando nós conhecemos o que nós estamos fazendo, quando nós conhecemos o que nós estamos falando. Então, por exemplo, eu falo tranquilamente de gel e sujeito com vocês, mas me coloquem para falar, por exemplo, sobre drones. Eu vou, alguém para me pegar um serviço de drone, eu vou gaguejar, vou titubear e vou dar um preço baratinho, porque eu não sei fazer nada de drone. Eu sou ousada, se eu quiser fazer, eu vou estudar e vou aprender. Você entendeu? Mas eu não vou ter segurança, então eu tenho que falar de gel e sujeito. Assim é vocês. Quanto mais conhecimento nós temos, mais segurança a gente adquire, mais a gente tem, o cliente percebe que a gente é seguro para falar com ele.
Então, quantas vezes eu vejo no meu escritório, eles querem dar preço, de repente, a minha filha vem, mãe, vai lá, conversa com ele. Eu vou e converso com ele. Não é por nada do porque ele vê a segurança. Ele vê que o que eu estou falando para ele está reforçando o que ela falou. Mas então, é assim com vocês também, né? Pessoal, às vezes a pessoa procura para dar um preço de montagem, o meu preço é tanto, mas o programa faz por 300. Não tem problema não, eu sei que mais gente que faz. Passa um dia, o cara faz um, dois, mas o cara me levou no mal com esse chefe com ele. Então, gente, nós temos que ter segurança no que a gente fala e no que a gente faz. Se for através desses webinários, através da própria norma, lê a Lei 6.500, lê os manuais, participe de seminários, participe de debates, vá aumentando o conhecimento. Por exemplo, esse webinar, vocês acham que eu só falei? Não, pela pergunta que eu estou aprendendo muita coisa. Tem pergunta aqui que vai me levar a estudar mais, a conhecer mais. Não é? Então, vamos aumentando a nossa segurança. Não vai dar preço, não. Vamos fazer esse bolo crescer. E para esse bolo crescer depende somente de nós. Tá? Não vamos preocupar se fulano pode assinar gel, se fulano não pode. Isso é pequeno, gente. O grande é a gente poder assinar, seja de que área de engenharia a gente for, ou de que curso técnico for, e ter conhecimento do que a gente faz. E um grande abraço, um beijão para todos, esse é um pedaço muito grande. Quem for no Connect lá, que estiver na minha sala, se identifique com a Margarete, estava naquele webinar aquele dia, tá? Fala, eu sou fulano de tal. E quem quiser participar do meu grupo no Facebook, chama Georreferenciamento /CGF presencial online, será um prazer. O grupo tem bastante participação, é um prazer ter vocês lá. Eduardo, presencialmente nós dois só em maio, daqui a 2 semanas, né? A gente está sempre aí, beijão para todo mundo. É verdade, é exatamente daqui, um pouquinho menos de 2 semanas, né? O evento, mas a gente se vê lá no dia 9, já estaremos lá, né? Eu, na verdade, já vou no dia 7, várias pessoas aqui da Mundo Gel, praticamente o escritório inteiro se muda para lá, né? Então, dia 7 à noite eu já estarei em São Paulo e aí a gente passa a semana inteira lá. Eu quero agradecer a todo que... Oi? Mandando beijo aí. Nosso amigo Jeff está em todos, né? O Bruno Marascal, que aqui estava participando também, né? Nossos colegas aqui do nosso grupo de Mastermind. Legal. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco. Bastante gente aqui, ao longo de quase 1h30, né? A gente acabou começando meio atrasado, às 3 horas, mas agora já são quase 4h30 e estamos ainda com bastante gente online. Eu agradeço a todos pela participação. Espero vê-los no Mundo Geo Connect. Além do curso de georreferenciamento, tem outros sobre gestão de cidades, sobre drones, né? O que mais tem. Esse assunto está em alta, né? Drones para mapeamento, para topografia, para inspeção de obras, enfim, a grade é longa. Eu sugiro você dar uma olhada na programação e fazer a sua agenda muito bem detalhada, né? Porque o evento parece que é bastante, né? 3 dias, quando você vê, acabou o evento, passaram os 3 dias e você não conseguiu ver tudo que você queria. Então, veja lá as atividades que você quer fazer, né? Cursos, seminários, assistir os debates. Marque também as empresas que você tem que visitar de qualquer jeito, os profissionais que você sabe que vai estar lá e que você tem que encontrar também, trocar cartão, porque é assim que você aproveita bem o seu investimento, né? A gente sabe que não é barato participar de um evento assim, a inscrição, o investimento na inscrição não é baixo. A maioria das pessoas vem de fora, né? Então tem viagem, tem hotel. Então, já que o investimento é alto, o retorno tem que ser alto também. E eu sei que porque eu já participei de todos os eventos aqui da Mundo Gel, né? Participo de eventos desde que não era nem Mundo Gel, era Fator GIS ainda, era GIS Brasil, lá em 96, né? Faz um tempinho já. E sei que o retorno numa participação num evento como esse, ele é garantido pelo conhecimento que você obtém e pelo networking, né, pelo crescimento da sua rede de contatos. Então, eu espero vê-los lá. Passem lá no stand da Mundo Gel e do Drone Show, Drone Negócios lá. O Drone Negócios, já estou adiantando aqui o nome do aplicativo que a gente está lançando, e vai ser um prazer a gente conversar. E a Margarete não comentou, né, mas a gente tem os cursos, aí tem o cafezinho, tem o networking, e no final do dia sempre tem, né, aquele chopp, aquela pizza que a gente se encontra. Então,
fica aí o convite também para a gente se encontrar aí também e poder, no final do dia, sair, tomar um chopinho para também não falar só de trabalho, né? A gente poder ter um tempo lá de relaxamento também, de conversa sobre outros assuntos também. Pessoal, não deixe de ir no estande comer bala de banana, não, que é uma delícia, viu? Já é tradicional, né? É verdade, já é tradicional nossas balinhas de banana, que é só o nosso estande que tem, a gente leva aqui de Curitiba, é feito aqui em Antonina, indo para o litoral do Paraná. Então, passem lá no nosso estande que sempre tem uma balinha de banana também. Beleza, pessoal? Vamos terminando então, né? Quase 4h30. Eu agradeço a todos pela participação. Margarete, obrigado mais uma vez. Eu sei que a tua agenda aí está bem complicada, né? Bem corrida, mas você encontrou esse tempinho aí para encaixar para fazer esse webinar. E agora já vamos ter que programar outros pela frente aí para destrinchar outros assuntos. E eu te vejo em São Paulo daqui a menos de 2 semanas. Valeu? Beijão para todos, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Mas